realmente a palavra do Criador vem nos mostrar a respeito da morte. Quando é que se diz que ele está morto, ela está morto, eu vou morrer, você vai morrer e todos nós vamos morrer? O que vem na consciência quando esta palavra morte chega até você? Esta palavra tem sido insuportável na consciência de cada ser humano. Outras pessoas até preferem eles não pensar para poder viver ou se disfarçar. Mas a palavra do Criador, ela vem nos ensinar o quê? O que nós podemos aprender a respeito disso, morrer? Quando é que se diz que esta pessoa morreu, vai morrer ou está morto? Será que é aquilo que as pessoas têm pensado? Quando um médico fala que esse já morreu, já é um cadáver, já não pode falar, já não pode respirar, já não pode conversar, parou de respirar, parou de conversar, parou de criar movimento, então já está a criar um mau cheiro, então esta pessoa morreu. Realmente é isto que a palavra do Criador diz. O que causa a morte? Como é que a morte ela vem na nossa vida? Vamos voltar ao Gênesis, do capítulo 2, não é? Diz do capítulo 2, do seu verso 17, pode anotar, né? Dela não comereis, porque no dia em que delas comeres, certamente morrereis. No mesmo 3:3 diz assim: disse ao não comereis dela, nem nela tocareis, para que não morras. O que é isso de morrer? Ok, no mesmo 3, Gênesis 3:13, diz: e disse ao a mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, certamente a serpente me enganou e eu comi. Estão a entender? Então, o comer, o engano é que trouxe a morte. O que nós podemos compreender a morte? A morte ela vem por o engano, ele é que trouxe o quê? Trouxe a morte. O que é a morte? A morte é separação da comunhão, da convivência que um ser humano tem com Yahweh. Então a pessoa morre quando ela separa-se de uma convivência que tem com Yahweh. Ok? Então como é que nós podemos compreender? Compreendemos isso, que a pessoa morre quando ele adultera, morre quando ele prostitui, morre quando ele bebe, morre quando ele se vicia, morre quando ele se embebede, porque essas obras obscuram a inclinação dessa carne. Então ele é que gera a morte, porque todos esses vícios, eles é que te levam a você estar distante de Yahweh. Quando você fica distante de Yahweh, praticamente você está morto. Por que a mulher chegou de falar que fui enganado? Porque não é justamente aquilo que chegou de acontecer quando a mulher comeu da árvore, quando a mulher comeu desta fruta. Quando comeu da fruta, praticamente a mulher despertou um outro olhar de estar distante de Yahweh. Foi por isso quando a voz soa no jardim do Éden. Então a morte ela é transmissível. É transmissível quando uma pessoa é afetada pela morte, quando a outra pessoa se aproxima dela, então o que acontece? A mesma pessoa morte, ela é transmitível de que maneira? Através da amizade. É por isso que a palavra vem falar que as más companhias geram o quê? Gera más costume. Então ela rompe os bons costumes, rompe esse bons costumes quando você estiver em má companhia. Então a morte ela é transmitida diante de uma pessoa que já está morta. Isso está a dizer, se uma pessoa ela é enganada em cair num vício, quando uma pessoa que está mais próximo daquela outra pessoa olhar para aquela outra pessoa e comungar com aquela outra pessoa, então praticamente todos caem. Do jeito como a mulher, quando comeu da árvore, ela morreu e também transmitiu a morte para o Adão. Praticamente todos morreram. O que é isso? Porque todos caíram no mesmo engano. Despertaram outro olhar contrário daquilo que a palavra do Criador vem falar. Então a morte é a separação. O Adão não teve mais convivência com Yahweh quando ele morreu. Então o que é isso? Como é que nós podemos compreender os mortos? Os mortos, elas são dessa forma, que elas se separam de uma comunhão que eles têm com o próprio Yahweh. Então ela é compreendida no nosso cotidiano quando um ente querido, um irmão nosso ou qualquer um irmão, ela
para de respirar, para de falar, para de se movimentar, para de poder o quê? De poder respirar. Então, nós consideramos morto, porque ele já não tem mais convívio conosco. Então, essa pessoa que não tem mais convívio conosco, nós levamos e o sepultamos. Realmente, as Escrituras Sagradas dizem esse termo de sepultar o outro que é morte. Então, a palavra vem falar no mesmo 3:19, né? Dizendo: no suor do teu rosto comereis o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó e ao pó tornarás. Então, a palavra, de acordo com a missão das Escrituras, traz-nos uma missão de compreender de que quando uma pessoa para de respirar, a gente vai lhe sepultar. Praticamente, essa é a consequência da morte. A consequência da morte, a consequência de transgredir os princípios sagrados de algo, ela gera uma pessoa parar de respirar. Então, isso está dizer o que? Está a dizer que esta pessoa vinha acumulando as mortes. Quando transgredimos os princípios sagrados de algo, então nós estamos a acumular as mortes dentro de nós. Então chega o momento em que o nosso próprio corpo, ela não suporta mais caminhar com tamanha bagagem dessas próprias transgressões. Então aí a pessoa morrer é sair, deixar de ter essa comunhão, convivência com o próprio Criador. Então, diante do Criador, quando a gente peca, transgride, rouba, destrói, mata, criamos toda baboseira maligna. Então, nós estamos distanciarmos de Deus, estamos mortos diante de algo, diante do próprio Criador, porque não temos mais convivência, porque um morto não pode conviver com o vivo. Isso é, não se pode comunicar ou comungar com os mortos. A palavra do Criador, ela vem falar quando toda aquela pessoa que morre, que deixa de respirar, de viver, ela não tem mais o que? Consciência de como termos o que? Comunhão com ele. No Eclesiastes, do seu capítulo 9, do seu verso 5, a palavra vem falar que os mortos sabem que um dia vão morrer, mas os vivos sabem que um dia vão morrer, mas os mortos já foram as suas mentalidades ao esquecimento. Será que o que realmente o pregador queria falar nesse versículo? Ele estava a dizer que a um morto, a uma pessoa que morre fisicamente, a gente vamos sepultar, já não podemos mais contar com ele para podermos ajudar, para poder pedirmos bênção a ele, ou podermos adorar ou consultarmos a ele, porque a sua mentalidade já foi entregue ao esquecimento. Isto está a dizer que ele não pode mais ter um relacionamento com os humanos, com os vivos. Mas será que justamente é isso que acontece no mundo espiritual, que é todas essas pessoas que pararam de respirar, não podem, as suas consciências estão apagadas as suas consciências para a comunhão com os humanos. Isso está a dizer que um homem não pode consultar aos mortos, um homem não pode orar aos mortos, um homem não pode ir nas campas, nas sepulturas, poder ir adorar, invocar o espírito de uma pessoa que já morreu, para poder o ajudar, para poder solucionar os seus problemas. É isto que a palavra do Criador vem falar no Eclesiastes capítulo 9, do seu verso 5. Mas justamente quando as Escrituras falam de uma expressão de morte, nós iremos entender no livro de Mateus, do seu capítulo 8, do seu verso 22, aí há uma expressão que diz: deixe os mortos sepultarem a si mesmo. Isso traz a compreensão de que diante dos olhos do Criador real, todas as pessoas estão vivas, elas permanecem vivas, mas é morte, é considerado morto aquela pessoa que está distante da comunhão ou da convivência do próprio Criador, que vive de acordo com os princípios de Deus. Quando deixa de viver os princípios de Deus, mesmo caminhando em vida neste mundo, então praticamente essa pessoa está morto. Então a morte, ela vem por meio do quê? Por meio do engano. A pessoa é enganado de apreciar ou de seguir
de cobiçar ou de poder o quê? Praticar, fazer aquilo que os princípios sagrados de Yahweh, ela o quê? Vem proibindo. Se você vive de uma forma, vive de acordo com a sua vontade, seguir os seus próprios desejos, diante da presença do Criador, cortou-se aquela comunhão, cortado aquela comunhão, praticamente você está morto diante da presença do próprio quê? Do próprio Yahweh. Você morreu, mas ainda tem capacidade de ouvir, tem capacidade de ver, do jeito como estava acontecendo no Jardim do Éden. O Adão, ele conversou, ele podia ouvir, mas por causa que ele já estava morto, então ele não teve como ele estar na comunhão com Yahweh. É por isso que aquelas pessoas que a gente vai sepultar, elas podem nos escutar, elas podem nos ouvir, mas elas não têm como solucionar o nosso problema, porque eles já estão fora do padrão dos vivos. Então, o que acontece? O que é que a palavra do Criador vem falar? No livro de Romanos, do seu capítulo 7, do seu verso 24, aí vem falar: maldito o homem que eu sou. Tá entendendo? Porque eu não tenho como poder viver, porque a morte está dentro do meu próprio corpo. Então, todos nós, isso está a dizer que ninguém pode escapar da morte. Eu vou morrer, você vai morrer, todos nós vamos morrer. Uma morte física, porque ela foi causada por uma morte o quê? Por uma morte da alma que vem da desobediência. Então, isto quer dizer o quê? Quer dizer que todos nós estamos o quê? Estamos condenados para poder um dia poder partir ou de uma morte física por medo da tamanha transgressão, porque a palavra vem falar no no Hebreus capítulo 9, diz que por um homem ele que trouxe o quê? Trouxe a morte de todos nós. Então todos nós estamos condenados para morrer, condenados para parar de respirar, de falar, condenados para poder o quê? Morrer. E ali vem falar, lamentando no livro de Romanos, disse: maldito homem, quem poderá me livrar dessa morte? Porque tu não existe rico, não existe pobre, não existe criança, não existe adulto, não existe velho. Todos já estamos destinados para poder morrer, para poder parar de respirar, de falar, porque já morremos no mundo okay? Na nossa alma. No momento que nós transgredimos a palavra, nós estamos a morrer. No momento que nós roubamos, que adulteramos, no momento que seguimos as nossas próprias vontades, nós estamos a morrer. Cada transgressão dos princípios sagrados de Yahweh é morte para a nossa própria alma. Então ela se materializa quando a gente para de respirar. Essa chama-se a consequência da morte. A consequência, ela gera o quê? Parar de respirar. Então a palavra do Criador vem falar que toda a humanidade, ela está condenada à morte. Não existe nenhum que sequer que poderia escapar. Então a lamentação, ela vem ali: quem poderá me livrar dela? A palavra do Criador vem falar no livro de Apocalipse, do seu capítulo 1, do seu versículo 18, disse que eu estava morto, mas revivi, estou vivo para todo sempre. Isso quer dizer que existe um homem na história, existe um homem em todo o mundo, existe um homem em toda a terra que conseguiu derrubar e vencer esta morte a qual a gente fala, uma morte da alma e até a própria morte física, que ele venceu e ele ressuscitou e voltou a viver e voltou ao pé da vida, e que por meio dele, a palavra do Criador vem falar que toda autoridade foi entregue. A autoridade que está no céu e a autoridade que está na terra é a autoridade que está embaixo da terra. Significa que hoje, para uma pessoa morrer, já não depende mais das minhas transgressões, já não depende mais de mim, mas sim depende daquele que venceu a morte, que está sentado à destra de Yahweh. Quem é esse? Que é Yahshua Mashiach. A palavra vem falar que a chave da morte, a chave do abismo, estão nas mãos do Mestre, estão nas mãos de Yahshua Mashiach. Sendo assim, o que ele vem falar? Vem falar no livro de Romanos, do seu capítulo 6, do seu versículo, do seu capítulo 8, do seu versículo 6, diz assim: a inclinação da carne, ela gera a morte, mas a inclinação do ruach, da alma, do espírito, então ela gera a vida. Isso está a dizer que aquele que venceu a morte, que é o Yahshua Mashiach, ele coloca uma condição para mim, para você, para todos nós hoje voltarmos de novo a viver, porque a palavra no livro, a palavra do Criador,
No livro de Lucas, ela vem falar de que para Yahweh não existem mortes, para Yahweh todas as pessoas ainda continuam vivas, mas existe aqueles que estão condenados na desobediência e existe aqueles que estão condenados na obediência. Quando a gente vê o livro de Daniel falar, diz que todos ressurgirão. Então todos aqueles que morreram na obediência ressurgirão para a grandeza do bem. Sendo assim, hoje, por meio daquele que morreu e venceu a própria morte, que nos deu a chave, que tem a chave da morte e do próprio lago do fogo, ela nos coloca esta condição de nós obedecermos para podermos alcançar a vida. Então, a partir dali, nós temos uma ideia. A partir dali, as escrituras, elas trazem uma ideia de que quem quer alcançar a vida, alcançará a vida por meio de Yahshua Mashiach. Quem quer voltar a viver, viverá por meio da obediência. Quem que não quer poder morrer, ele vai voltar na obediência, porque Yahshua, quando ele venceu a morte, ele surgiu com o seu corpo ainda intacta. O corpo é esse, aquela que lhe dava a oportunidade de poder se locomover, de poder segurar alguma coisa, que este corpo é um corpo imortal, porque o princípio das escrituras sagradas vem falar, quando a gente estuda o mais profundo, que todas aquelas pessoas que foram para o céu não foram pessoas mortas. Então a morte é o quê? É um congelo que você... Então, sendo assim, a pessoa é uma prisão que uma pessoa, ela é encerrada dentro dela. Então quando uma pessoa é encerrada dentro desta prisão, ela não consegue mais se locomover nem fazer nada. Todas as pessoas que voltaram ao céu não foram pessoas mortas, não foram pessoas que foram com seus corpos do jeito como o Elias foi, do jeito como o Enoque foi. Isso vem ilustrando, mostrando de que toda aquela pessoa que quer alcançar a imortalidade, hoje é possível por meio de Yahshua Mashiach. Hoje é possível por meio da condição a qual Yahshua ele propôs. Que esta condição é qual? Esta condição é nós voltarmos à obediência. Então, ao obedecermos a Yahshua Mashiach, nós alcançamos a vida para sempre. Então, quem morre hoje é aquela pessoa que não quer, que ignora a Yahshua Mashiach, que venceu a morte. Então, a capacidade de alcançarmos a vida para todo sempre, ela vem por meio da inclinação da vida. É por isso, quando nós estamos nessa presença da palavra, nessa abordagem do conhecimento da palavra, nós somos ditos para nós voltarmos e recuarmos atrás. O que é isso, voltar a recuar atrás? É nos arrependermos de toda a transgressão e erro que nós cometemos, para nós podermos alcançar a vida por meio de Yahshua Mashiach. É esta a condição na qual nós fomos dada, porque toda aquela pessoa que morre, então ela está inserida numa prisão. Então a desobediência, o engano, ela trouxe a separação da comunhão que nós carregamos que nós tínhamos com o próprio Criador real. Então, sendo assim, ela é ilustrada que para nós devolvermos esta comunhão, ela vem por meio de Yahshua Mashiach, e ali nós alcançamos aí nós alcançamos uma vida para sempre. Nós alcançamos a vida para sempre com uma carne imortal, por meio da obediência ao seu Filho majestoso que está sentado à destra de Yahweh.